A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia. Sejam bem-vindos, irmãos que estão aqui presencialmente para estarem orando. E esse é o convite também que eu quero fazer para você que está assistindo posteriormente essa gravação, que você venha para o prédio da videira. Tempo de campanha de jejum e oração, é tempo de você vir para cá, para nós estarmos orando juntos como igreja. Amém, meus irmãos? Então eu só vou antes reforçar alguns avisos. O primeiro aviso que eu quero dar para você: nós estamos tendo culto de segunda a sábado. Segunda a sábado aqui no prédio da Videira Recife, a partir das 19 horas. Segunda a sábado, a partir das 19 horas, amém? A partir das 19 horas, culto aqui na Videira de Recife, no prédio da Videira Recife. Aos domingos, no culto de celebração às 10 e às 18 horas, tá certo? Então nós estamos tendo esse culto de oração para que você possa vir para cá. Nós estamos seguindo a campanha juntamente com a Videira de Goiânia. Então temos um momento da palavra que acontece durante a transmissão, tá bom? Mas a gente vem para cá, se reúne às 19, nós estamos orando 1 hora, aleluia, né não, pastor Rafael? 1 hora de oração, ô glória, 1 hora de oração, e depois o próprio pastor Luiz está ministrando a palavra. Um outro aviso: se você não se inscreveu ainda, está sendo projetado aí no site, tá certo? Aqui na projeção também nós estamos mostrando. O site é jejum21dias.com.br. Você precisa acessar esse site, fazer a sua inscrição. Coloque o seu nome, o seu telefone de contato, e aí você vai estar recebendo todas as informações de jejum. Você vai ingressar num grupo. Nós também temos compartilhado em nossos grupos de liderança os arquivos da campanha de jejum. Também distribuímos nos cultos de celebração de domingo essas 2 fichas. Uma ficha onde você vai colocar os seus alvos pessoais, e outra ficha onde você vai colocar na frente aquelas vidas que você está concordando pela salvação delas, amém? Se você por algum motivo não pôde vir no domingo, venha buscar aqui essas fichas. Mas tem alguma coisa que me impede ainda de estar indo no prédio. Peça para o seu líder de célula, que vai levar até você essas fichas. Mas eu reforço, é importante que você venha para cá, para a videira, para estarmos orando juntos, amém? Estarmos nessa unidade de oração aqui de maneira presencial. São 21 dias no divã da graça, onde você vai desfrutar de muito favor do Senhor. Quero encorajar você também a contar os seus testemunhos. Então eu creio que muitas coisas já devem estar acontecendo, ou vão acontecer ainda esta semana, na primeira semana do jejum. Então eu incentivo a você a mandar o seu testemunho. Manda no perfil do pastor Alberto, manda no perfil do pastor Aloysio também, assim como ele tem pedido testemunhos. Manda no perfil da Videira Recife, que nós iremos compartilhar isso para ativar ainda mais a fé dos irmãos, amém? Então hoje vamos para o versículo do dia. Os irmãos que estiverem sem fichas, você pode pegar, tá bom? Temos aqui as fichas do jejum. E vamos para o versículo do dia. Todos os dias, já é uma prática nossa, em nossas campanhas de jejum, nós temos o versículo do dia e também a confissão, amém? Hoje nós temos 2 versículos. Lá em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então a palavra de Deus está nos dizendo: nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por nada. É o que a palavra está dizendo. Apresente as suas petições, seus pedidos através das suas orações, das suas súplicas, com ações de graças. Essa é a maneira de você curar a ansiedade na sua vida. Lembre-se de algo: quem ora é porque depende do Senhor e descansa
nele, amém? Por isso nós não devemos andar de maneira ansiosas. Agora nós vamos fazer a confissão, amém? Quero convidar você a colocar a mão no seu coração e que você possa declarar da seguinte maneira: eu não ando ansioso por nada. Em vez de me preocupar, eu oro ao meu Deus e Ele me ouve. Eu transformo minhas preocupações em orações e súplicas com muita gratidão. Meu coração é guardado de toda ansiedade. A paz de Deus é poderosa, ela excede todo entendimento humano. Em Cristo, minha mente e o meu coração estão protegidos e guardados e tenho descanso completo. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória, glória ao Senhor, amém? Nós vamos estar separando esses primeiros minutos para você estar orando pelos seus alvos pessoais, que é essa ficha aqui, tá certo? Os irmãos que chegaram agora, quiser pode vir buscar a ficha aqui na frente, tá bom? Vamos estar separando, a ficha também está sendo projetada aí na gravação, e você vai estar separando esses primeiros minutos para declarar os seus alvos pessoais. Creia que o Senhor é poderoso para realizar cada um deles, amém? Então vamos orar dessa maneira, primeiramente alvos pessoais, depois nós estaremos orando juntos por alguns alvos em concordância aqui da vida da igreja, amém? Então vamos orar ao Senhor nesse momento.
palavra do Senhor fala que todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Abre-se-lhe-á. Isso é um texto que nos mostra que nós precisamos ser o quê? Insistentes, persistentes, em oração. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, correr, buscar, você vai encontrar. Se você bater, portas na sua vida vão se abrir. Amém? Então é tempo de você desfrutar disso. Seja insistente, persistente em oração, e você vai receber cada um dos alvos que você escreveu nessa ficha aqui. Amém? Eu creio nisso. Você crê também? Então dá um glória a Deus aí agora. Aleluia. Vamos orar agora nesse momento por salvação, certo? Então nós distribuímos também essa ficha, e à frente dela nos fala de oração de concordância por salvação de pessoas. Amém? Então você está escrevendo aí pelo menos 3 nomes para que possam ser salvos, alcançados pelo poder do Evangelho. E a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê. Então você vai interceder pelas vidas, pelas essas pessoas que você colocou nessa ficha de concordância de salvação. Nós temos alguns itens e nós vamos orar cada um deles agora. Nós vamos orar primeiramente por esses 2 primeiros itens. Nós vamos declarar: quebrando as forças do diabo que tem prendido as vidas dessas pessoas. Nós vamos declarar para que os laços possam estar sendo desfeitos. Tudo aquilo que tem prendido de maneira influência maligna na vida dessas pessoas, você vai declarar em nome de Jesus que vai cair todo laço, toda barreira espiritual, toda cegueira espiritual vai cair por terra agora em nome de Jesus. Amém? E você vai declarar também que o Espírito Santo possa convencer cada uma dessas pessoas, convencê-las do pecado, convencê-las da justiça e convencê-las do juízo, tá certo? Então primeiramente nós vamos declarar sobre isso, depois nós vamos continuar aí nesses outros tópicos da oração de concordância de salvação. Amém? Então só para recapitular: ore quebrando as forças do diabo, e ore para que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então é uma coisa que eu sempre motivo, né? Eu tenho algumas pessoas que eu coloquei aqui na minha ficha, você declarar o nome delas nesse momento. Amém? Você vai declarar. Então eu tenho um amigo meu aqui mesmo, que toda campanha eu coloco ele, o Rodrigo. Então eu vou estar declarando aqui: Satanás, eu declaro agora, toda a força maligna e influência que tem prendido a vida dele vai cair por terra. Comece a citar o nome dessas pessoas. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, comece a orar nesse momento. Ô Espírito Santo de Deus, para esse momento, como igreja do Senhor, nós começamos a concordar por salvação de vidas. Nós começamos a declarar sobre cada uma dessas vidas, que eu, que meus irmãos temos inscritos nessas fichas. Nós cremos que o teu poder do Evangelho alcançará a vida de cada uma. Por isso nós queremos orar nesse momento, declarando toda força maligna, toda influência do diabo que tem prendido essas vidas, todo vício que tem prendido, amarrado elas de alguma maneira, está sendo desfeito agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos toda barreira espiritual, toda cegueira espiritual possa cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos: Satanás, solta essas vidas, porque essas vidas o Senhor já tem um propósito com elas. Nós declaramos todo laço maligno sendo desfeito no mundo espiritual. Nós nos posicionamos como igreja do Senhor e nós declaramos o poder do nome de Jesus que está desfazendo toda a obra do maligno nesse momento. Pai, nós pedimos também que o teu Espírito Santo possa convencer o coração de cada uma delas sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Nós declaramos que o Senhor vai remover o coração duro,
o coração de pedra, para colocar um novo coração, um coração de mole, de carne, quebrantado para o Senhor, porque essas pessoas estão sendo preparadas para experimentarem do novo nascimento, para receberem a vida do próprio Deus. Por isso nós cremos, é tempo de salvação. Nós cremos que nós iremos ouvir diversos testemunhos de pessoas, de irmãos que oraram, e essas pessoas estarão aqui conosco para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória, glória a Deus, amém, meu irmão? Então declare sobre essas pessoas, amém? Eu creio que é tempo de grande colheita, é tempo de você ver essas pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, amém? Ainda vamos continuar orando sobre a concordância e salvação. Nós vamos orar para esses 3 tópicos seguintes. Primeiramente, orando, ministrando ao coração de cada uma dessas pessoas a necessidade de Deus. Então nós vamos orar sobre isso, que o próprio Senhor vai gerar essa fome no coração. Então a gente sabe, não sei como foi o seu testemunho, né? Mas eu tive um tempo que eu fiquei muito afastado dos caminhos do Senhor. E aí o que eu fazia? Eu tentava realizar diversas coisas para preencher um vazio que eu sentia dentro de mim. Eu sentia esse vazio. Então coisas desse mundo, as pessoas tentam preencher esses vazios que elas sentem com coisas desse mundo. E o que acontece no final? Ele nunca é preenchido por completo. Mas quando nós descobrimos que a vida de Deus está disponível para nós, e essa vida entra dentro de nós, meu irmão, aí nós somos saciados por completo. A própria palavra faz referência que nós recebemos como uma fonte a jorrar água viva dentro de nós, depois que nós recebemos ao Senhor. Então é essa necessidade que essas pessoas precisam sentir, entender, compreender que pode ser preenchido pela própria vida do Senhor, a vida do próprio Deus habitando dentro delas. Então nós vamos orar por isso. O Senhor vai gerar essa necessidade no coração delas, e o Senhor depois vai saciar essa necessidade, essa fome e sede pelo Senhor. Nós vamos orar também por circunstâncias acontecendo para que essas pessoas possam ouvir da pregação do Evangelho, amém? Então você vai declarar sobre isso, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de estarem sendo evangelizadas. Então o Senhor vai criar essas circunstâncias, essas oportunidades, e uma vez que alguém liberar a palavra, o Espírito Santo vai estar pairando também, e vai gerar vida, revelação, e essas pessoas vão experimentar do novo nascimento, amém? E você vai orar também de maneira profética, já visualizando a salvação de cada uma. Então eu quero encorajar você nesse momento. Comece a imaginar, visualizar essas pessoas descendo as águas no batismo. Visualize essas pessoas quebrantadas, chorando na presença do Senhor. Visualize essas pessoas nas células, nas reuniões de células participando. Visualize essas pessoas aqui nos cultos de celebração. Então um ato profético que você vai fazer. No momento que você vai estar orando, declarando o nome de cada uma, você vai estar visualizando em fé. Eu criei, por isso falei, é o que a palavra de Deus fala, entendeu? Eu criei, por isso falei. Então você já está crendo. Agora você vai falar, você vai declarar, e você vai visualizar de maneira profética, amém? Então recapitulando, o Senhor ministrando ao coração delas a necessidade do Senhor, o Senhor gerando fome essa que Ele vai saciar. Você declarando também circunstâncias para essas pessoas estarem ouvindo da pregação do Evangelho, e você vai visualizar cada uma delas vivendo experiências extraordinárias com o Senhor, amém? Então feche seus olhos, comece a orar nesse momento. Ô Espírito Santo de Deus, nós continuamos intercedendo pela vida dessas pessoas. Nós queremos clamar nesse momento para que o Senhor possa gerar no coração de cada uma delas uma fome e uma sede por Ti. Pai, é sempre tentado preencher com coisas desse mundo, mas sempre tem sentido um vazio. Mas elas vão descobrir que a vida do próprio Deus está disponível para elas. Por isso gera fome e sede
fome e sede pelo Senhor, e o Senhor vai saciar cada um delas. O Senhor vai dar um novo coração para cada um delas. Pai, nós queremos orar também nesse momento, declarando que o Senhor possa mover todas as circunstâncias necessárias para que cada uma dessas vidas possam ouvir a pregação do Evangelho da Graça. Nós declaramos que no momento que se ouvir a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, a palavra da pregação, o Espírito vai estar pairando sobre nelas e vai estar gerando vida no interior. Por isso nós cremos, o Senhor já está movendo para que todas essas vidas possam ouvir da pregação do Evangelho durante esses próximos dias. Nós queremos orar também visualizando de maneira profética essas vidas tendo uma experiência genuína com o Senhor, uma experiência de novo nascimento. Nós começamos a visualizar essas vidas quebrantadas diante da Tua presença. Nós vemos lágrimas nos olhos delas, porque elas estão vivendo uma experiência que é genuína, uma experiência que é no interior, no coração delas, que é a maneira que o Senhor trabalha, é de dentro para fora. Por isso nós estamos enxergando e visualizando. Nós visualizamos essas vidas tomando a decisão para morrer para o mundo e viver para o Senhor através do batismo nas águas. Nós visualizamos essas vidas descendo as águas nessa atitude profética. Nós vemos também cada uma delas sendo apacentadas em nossas reuniões de células, e também vemos elas sendo frequentes. São frutos que serão gerados e irão permanecer de maneira inabalável, porque terão a revelação que após o novo nascimento, todas essas vidas se tornarão filhos do Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória ao Senhor. Amém, meu irmão? É tempo de salvação. Vamos fazer uma oração de concordância juntos sobre esses alvos de salvação, amém? Faça comigo. Pai, nesta hora, como igreja, nós declaramos sobre cada uma dessas vidas que nós temos orado durante esses dias. Nós cremos que todo laço do diabo já foi desfeito, toda influência maligna já caiu por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos que o Teu Espírito Santo já vai convencê-las do pecado, da justiça, do juízo. Nós declaramos que o Senhor vai gerar uma fome no coração de cada uma, e o Senhor vai saciá-los. Pai, nós pedimos por oportunidades, circunstâncias que serão geradas para que essas vidas possam ouvir da pregação do Teu Evangelho. Nós declaramos também que visualizamos em fé que essas vidas nascerão de novo, descerão nas águas e irão ser frequentes em nossos cultos e apacentadas em nossas células, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. É tempo de salvação. Nós vamos orar por uma oportunidade dessa que nós temos já feito, que é o projeto Casa de Paz. Amém? Então nós temos feito esse projeto Evangelista Casa de Paz. Nós estamos na 3ª semana. Se você não está envolvido nesse projeto, você pode começar a partir de agora, sim. A partir dessa semana, é só você receber essa palavra. E nós temos enviado de 12 em 12 irmãos que têm ido para casas das pessoas, levado a verdadeira paz, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Nós cremos, meu irmão, que isso é um projeto tão poderoso, que casas por completo podem ser alcançadas pelo Senhor. Famílias por completo. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, tenho visto as fotos, os irmãos têm mandado, né? Então eu quero até encorajar os irmãos a continuarem mandando. E eu vi até testemunhos que irmãos que
congregam aqui conosco, mas as suas casas, seus familiares ainda não foram alcançados pelo Senhor. Então o que é que esses irmãos estão fazendo? Estão fazendo a casa de paz dentro da própria casa. Estão ministrando as palavras para os seus familiares. Então nós vamos declarar sobre a vida de nossos irmãos, que eles são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, que o Senhor vai dar sabedoria, ousadia, para que eles possam ser boca do Senhor. À medida que eles forem para as casas, que eles começarem a abrir a boca, começar a falar, o Senhor vai usar de uma maneira poderosa, amém? E nós vamos declarar sobre essas pessoas que têm recebido essas palavras, amém? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então essas pessoas já estão recebendo medidas de fé, porque estão ouvindo a pregação da palavra, a ministração da palavra. Então nós vamos declarar sobre a vida dessas pessoas que abriram as suas casas, que esse projeto vai trazer muitos frutos para o Senhor, amém? Nós vamos declarar sobre a vida, e quem sabe sim, vemos casas e famílias por completo servindo ao Senhor, para a honra e glória dele, amém? Então vamos orar sobre esse projeto, Casa de Paz, amém? Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós oramos abençoando o nosso projeto Casa de Paz. Nós declaramos, Deus, que o Senhor vai dar cada vez mais um espírito de sabedoria, um espírito de ousadia. Nós declaramos que cada um dos nossos irmãos são instrumentos preciosos nas tuas mãos, e agirá conforme a tua vontade. Nós declaramos que a cada semana que se inicia, os nossos irmãos irão ministrar a tua palavra, e a vida do Senhor vai fluir. A paz está sendo levada na vida, da casa e família dessas pessoas. O próprio Senhor Jesus é que está sendo levada para a casa deles, está sendo levado para lá. Por isso nós cremos que esses corações que têm recebido a tua palavra, a fé já está sendo gerada no interior delas. Nós cremos que o Senhor alcançará a vida de cada uma. Nós ouviremos testemunhos de famílias por completo sendo alcançadas pela tua graça, pelo teu favor, porque a palavra está sendo ministrada, a pregação do Evangelho está sendo ministrada. As famílias serão transformadas de maneira poderosa, Por isso nós oramos em nome de Jesus, que nós teremos grande colheita através desse projeto que nós iniciamos. Aleluia, glória a Deus, amém? Nós vamos orar também com outro projeto nosso, evangelista, que nós estamos retornando a fazer na chácara, amém? Então nós temos um encontro da Rede Kids, que vai estar acontecendo agora no último final de semana de outubro, e temos um encontro também da Rede Adultos, Jovens e Teens, que vai estar acontecendo no segundo final de semana de novembro, amém? Então nós vamos abençoar esse encontro. Então essas vidas que você já tem orado, concordado pela salvação delas, essas vidas que você está visitando, né, ministrando o projeto Casa de Paz, você vai convidar essas pessoas para participarem desses encontros. Então, recapitulando, o encontro Kids no último final de semana de outubro, e o encontro de jovens, adultos e teens no segundo final de semana de novembro, amém? Então essa é a oportunidade. Então você vai declarar que o Senhor já está separando essas vidas para estarem lá, vivendo experiência profunda de novo nascimento, onde vai ter arrependimento genuíno, haverá libertação, cura, milagre acontecendo, feridas nas almas serão saradas, onde eles vão receber o Espírito de Deus, amém? Então tudo que envolve o encontro, desde o lado espiritual e natural, você vai estar declarando nesse momento também, e você vai declarar que essas vidas vão estar participando, amém? Então esse é o propósito, até o final da Casa de Paz, é você convidar essas pessoas para estarem participando desse encontro que também vai acontecer, tá certo? Então feche seus olhos e vamos orar, declarando, abençoando os dois encontros, tanto da Rede Kids quanto da Rede de Jovens, Adultos e Teens, amém? Então, ora ao Senhor nesse momento. Ô Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos orar, abençoando os nossos encontros com o Senhor
Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida das crianças que o Senhor já está separando para esse encontro que vai acontecer no último final de semana de outubro. Nós declaramos que essas crianças são separadas pelo Senhor para grandes propósitos eternos. Nós declaramos que essas crianças serão portas do Evangelho para entrar na casa delas, para o Senhor entrar na casa delas. Por isso o Senhor vai levantar e vai movimentar tudo aquilo que é necessário para que essas crianças possam estar vivendo uma experiência genuína com o Senhor. Nós declaramos os recursos financeiros necessários já estão liberados. Nós declaramos a liberação sobre os pais, os responsáveis que precisam autorizar. Eles já vão estar autorizando essas crianças para que elas possam participar desse encontro e verdadeiramente ter uma experiência de novo nascimento com o Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, esse encontro será uma maneira extraordinária da tua vida estar manifestando através delas, que essas crianças são separadas para um grande propósito. Nós declaramos que cada palavra que será ministrada alcançará o coração delas de maneira profunda, de maneira íntima pelo Senhor. Nós declaramos que essas crianças receberão de uma vida do Senhor de uma maneira tão poderosa que ao voltarem para suas casas, os seus pais irão ver, irão perceber que algo diferente aconteceu com elas, que elas serão porta de salvação para toda a casa delas. Nós cremos em nome de Jesus. Abençoamos também o encontro de jovens, teens e adultos. Nós declaramos, Deus, que essas vidas que nós temos colocado em oração durante esses dias de jejum, essas vidas irão estar participando desse encontro, assim também que cada família que tem recebido os nossos irmãos no projeto Casa de Paz estarão recebendo nesse encontro, que o Senhor vai mover toda circunstância favorável para que elas possam estar participando. Nós declaramos que todo lado natural está sendo regido pelo Senhor. Nós declaramos também por todo lado espiritual que o trono da glória do Senhor estará presente lá naquela chácara, e a tua presença vai se manifestar de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural, que essas vidas serão completamente transformadas, que cada palavra que será ministrada também atingirá o seu alvo. Nós veremos testemunhos de cura, de perdão sendo liberado, libertação dos cativos, de todos aqueles que estão sendo presos por qualquer tipo de vício. Eles serão libertados nesse encontro e eles receberão do teu Espírito. Essas vidas receberão da tua vida e experimentarão do batismo do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu irmão? Então serão o nosso retorno para as chácaras. Amém? Eu não sei se os irmãos sabem, já ouviram, por isso eu orei nesse sentido, né? Nós temos muitos testemunhos, quando estava orando pelo Encontro Kids, né? De famílias que foram alcançadas através da vida das crianças, na verdade. Então, eu não sei se já tem um alvo da Rede Kids, quando se contristação, 50 crianças. Então, você vai declarar isso, 50 crianças que irão receber do Senhor de maneira poderosa, amém? Então, a gente ouviu muitos testemunhos desses, já aconteceu e vai continuar acontecendo, amém? Vamos fazer uma oração de concordância sobre esses dois encontros, tá bom? Declara-se comigo: Pai, como igreja, nós abençoamos os nossos dois encontros, o da Rede Kids e o da rede de jovens, adolescentes e adultos. Nós declaramos que o Senhor já separou as vidas para estarem experimentando do novo nascimento. Nós declaramos que todo natural já está sendo regido pelo Senhor. Nós abençoamos toda a logística e toda a organização desses dois encontros. Nós declaramos que a cada palavra que será ministrada haverá revelação e vida transmitida, de modo que cada encontrista receberá de
transformação. Pai, nós declaramos que cada uma dessas vidas serão frutos que permanecerão de maneira inabalável nos caminhos do Senhor. Amém? Glória, glória a Deus. Está quase encerrando nosso tempo. Júlio César me lembra quando começar a palavra. Amém? Que nós estamos acompanhando a programação de Goiânia. Se começar a palavra, nós vamos acompanhar aqui também. Amém? Eu quero convidar os irmãos a pegar ainda a sua ficha também de concordância. Agora nós vamos orar pelo verso dessa ficha, tá certo? Nós temos aqui alguns alvos de concordância. Então os dois primeiros alvos, se vocês tivessem ficha, pode vir aqui à frente, pegar. Aqui também. Nós vamos orar agora por esses dois pontos, os dois primeiros pontos que falam em relação a essa pandemia. Nós vamos declarar como igreja que é o fim dela por completo, amém? Nós vamos declarar isso, chegou o tempo de ser cessado todo tipo de contaminação. Nós vamos declarar também para que nossas famílias já estão guardadas pelo Senhor, que essa enfermidade não vai alcançar as nossas casas, nem nossas famílias. Nós somos protegidos pelo Senhor e pela cura daqueles que estão contaminados, amém? Então, aquelas vidas que se encontram em leitos hospitais por conta dessa enfermidade, você vai declarar cura na vida delas. Porque a igreja está orando, eles vão receber a cura. Você crê nisso? Então há poder na oração, há poder na intercessão da igreja. Então vamos declarar o fim por completo dessa pandemia. Aí você abençoa também a equipe de médicos que tem participado. Você vai abençoar também a eficácia das vacinas que tem sido aplicada, tá certo? Nós vamos declarar que chegou o fim. Chegou o fim. Essa enfermidade não é do Senhor, por isso nós a rejeitamos como todas as outras, porque a Bíblia fala que sobre as suas pisaduras nós somos sarados e curados, amém? Então Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, nas pisaduras deles, nós fomos curados de todo tipo de doença e enfermidade, por isso nós vamos orar em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos e comece a orar nesse momento. Comece a declarar o fim dessa pandemia. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que já é chegada a hora, já é chegado o fim desta pandemia. Nós declaramos que todo tipo de contágio já está sendo cessado. Nós declaramos, Pai, a eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas. Nós declaramos que essa doença não alcançará de modo algum a vida dos nossos irmãos, a casa, a família deles, porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos sendo protegidos pelo Senhor. Por isso nós queremos agora, como igreja, levantar um clamor, declarando que o Teu Espírito Santo, possa visitar nesse momento cada leito de hospital, e o Senhor possa operar o milagre de cura de uma maneira poderosa. Nós declaramos que o Teu Espírito está curando nesse momento, restaurando pulmões que os médicos estavam condenando pela medicina, mas o médico dos médicos está operando a cura agora, nesse exato momento, porque a igreja do Senhor está orando, vidas estão sendo saradas, vidas estão sendo curadas. Por isso nós cremos que toda enfermidade o Senhor já levou na cruz do Calvário. Rejeitamos a Covid-19 como qualquer tipo de doença, porque essa não é a vontade do Senhor. O Senhor tem saúde para os teus filhos. Por isso nós cremos, Espírito Santo, manifesta o poder milagroso de cura nesse exato momento. Eu creio em nome de Jesus que os médicos até se surpreenderão, porque verão que algo diferente aconteceu. Foi o sobrenatural de Deus que foi manifestado, que a razão humana talvez não possa explicar, mas nós cremos naquele que está fazendo o realizar, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu creio nisso. Cada oração de cura, o poder de Deus está sendo liberado, o poder de Deus está sendo liberado, de milagre, sim.
Por mais que os médicos olhem e achem difícil certos casos, sabe? Tem vezes que o veredito, né, o diagnóstico é o seguinte: não, aí só Deus salva, como se fosse o fim já da pessoa. Mas o Senhor é o começo, amém? O Senhor é a vida, o Senhor é o que manifesta o poder de cura e de milagre. Então quando os médicos falam algo desse tipo, alguma frase desse tipo, você ouvir, é agora que vai ser curado, porque é o Senhor que vai agir. Não depende mais de homens, depende do Senhor, amém? Então eu creio nisso, que pessoas foram curadas agora, nesse exato momento, porque nós estamos aqui, orando e intercedendo pela vida delas, amém? Nós vamos orar também, nesse momento, por paz no nosso país, que é o terceiro alvo que está aí, o terceiro alvo de concordância, está certo na sua ficha, no verso dela, pelo Brasil, para que venha tempos de paz, tá certo? Então nós vamos orar pelas nossas autoridades políticas também, abençoando. Então a gente veio aí de várias notícias recentes, de conflitos até entre os poderes, né? Os poderes, né? Entrando em conflito, judiciário com o executivo. Então nós precisamos isso. Nós vemos também vários movimentos surgindo, tentando até contra a ordem do país. Mas nós temos que crer o seguinte: o que a Bíblia diz? Toda autoridade é instituída pelo Senhor, independente da nossa opinião política, meu irmão. Toda autoridade é instituída pelo Senhor, e nós como igreja, nós temos que sempre orar por nossas autoridades, nós temos que sempre abençoar as nossas autoridades. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar por cada autoridade política, desde a autoridade municipal, estadual, federal, e nós vamos orar para que a paz do Senhor, né, que nós sempre falamos, a paz do Senhor excede todo entendimento do homem. A paz do Senhor possa ocupar o coração dos brasileiros, amém? Dos cidadãos brasileiros. Que a paz do Senhor, todo espírito de guerrilha, de movimentos, de guerras sociais, possa ser eliminado do nosso meio. Que a ordem que possa permanecer estabelecida. Mas Thales, essas pessoas não são nem cristãs. As pessoas falam isso, sabe? Não são nem cristãs, não conhecem nem o Senhor. Como é que o Senhor vai agir? Mas o Senhor vai agir porque a igreja está orando, amém? O Senhor vai agir na vida dessas autoridades. O Senhor pode mover as circunstâncias para que todas as coisas cooperem para o bem da igreja. As decisões cooperem para o bem da igreja. O Senhor pode mover algo de modo que eles possam tomar decisões que sejam alinhadas com a vontade do Senhor, mesmo que sejam pessoas que não sejam cristãs ainda, mas pode seguir o caminho que o Senhor quer que aconteça, amém? Mas para isso a igreja precisa orar, que é o que nós vamos fazer neste exato momento, amém? Então vamos orar por essa paz da nossa nação, e também por cada autoridade política do nosso meio, amém? Então feche seus olhos e comece a orar nesse momento. Pai, nós queremos orar ao Senhor. Nós declaramos também a paz sendo regida em nossa nação, a paz que excede todo entendimento, ocupando o coração dos cidadãos brasileiros. Nós rejeitamos todo ato, todo movimento que vá contra a ordem pública. Nós queremos declarar, Deus, que o nosso país está guardado pelo Senhor, que o Senhor vai trazer e estabelecer a tua paz, que as decisões que serão tomadas possam estar sendo alinhadas com a tua vontade e possam sempre beneficiar a tua igreja. Nós oramos e abençoamos cada uma das nossas autoridades políticas, desde as autoridades municipais, estaduais, federais. Nós reconhecemos que cada autoridade foi instituída pelo Senhor. Pai, a cada decisão, cada reunião que eles tiverem, que eles possam decidir aquilo que está de acordo com a vontade e o teu coração. Por isso mostra a luz, mostra o caminho a ser percorrido, mostra a tua vontade. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso a nossa nação, o nosso país está guardado pelo Senhor. Nós cremos que é tempo de paz, que nós rejeitamos todo tipo de rebelião e de revolução social, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Tem mais tempo para orar, amém, irmãos? Nós estamos em tempo de jejum e oração, né? Aí
a igreja ora ainda mais. Você tem que ter vida de oração e em tempos de jejum orar cada vez mais, né? Porque senão não é jejum, é regime. Se cortar alimento e não orar, não está jejuando, você está fazendo o que? Você está fazendo um regime. Mas nós somos igreja de vencedores. Nós estamos jejuando e orando, amém? Vamos orar agora pelo nosso alvo. São os dois próximos tópicos da oração de concordância. Nós temos um alvo de sermos pelo menos 500 adolescentes, jovens e adultos apacentados em nossas células e pelo menos 700 crianças apacentadas também em nossas células, amém? Esse é o nosso alvo até o final deste ano. Então nós já experimentamos de um grande crescimento, né? Fizemos uma festa da colheita recentemente, né? Festejando esses frutos, mas nós cremos, o Senhor tem ainda mais para acrescentar nessa obra, amém? O Senhor tem ainda mais vidas para trazer, mais filhos deles estão sendo coletados, e essas vidas estarão congregando juntamente conosco até o final do ano. No final do ano nós vamos realizar outra festa da colheita, e nós vamos estar festejando no mínimo esses 500 e no mínimo esses 700. Eu sempre falo o mínimo, quando eu oro eu declaro o mínimo, é no mínimo 500 e no mínimo 700, porque o Senhor pode dar além do que a gente está pedindo, amém? O Senhor é poderoso para fazer isso. Então nós vamos orar por isso, 500 adolescentes, jovens e adultos e 700 crianças apacentados em nossas células. Declara o crescimento dessas células, que à medida que essas células crescerem também, novos líderes serão levantados até o final do ano, porque se as vidas estão sendo acrescentadas, as células irão se multiplicar e novos líderes serão levantados. Então é tempo de crescimento, de frutificação, amém? Então vamos orar ao Senhor por isso. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, nós declaramos sobre o nosso alvo de crescimento. Até o final do ano nós teremos pelo menos 500 adultos, jovens e adolescentes apacentados em nossas células, de pelo menos 700 crianças apacentadas em nossas células. Nós declaramos que o Senhor é o maior interessado no crescimento e na expansão desta obra. Eu declaro que o Senhor já está movendo as circunstâncias e essas vidas já foram separadas para o Senhor, já foram separadas pelo Senhor para estar congregando em nossas reuniões de células, para estar congregando conosco em nossos cultos de celebração. Nós oramos e declaramos em fé que no final do ano nós estaremos festejando essas vidas que o Senhor está trazendo para o nosso meio. Nós declaramos um grande experimento de unção, de multiplicação que está sendo derramado sobre a vida de cada líder. Nós declaramos que as células vão crescer de maneira extraordinária, que nós veremos células se multiplicando cada vez mais, novos líderes sendo levantados para a honra e glória do Senhor, porque essa frutificação e essa multiplicação já está chegando para a tua honra. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que nós seremos pelo menos 500 adolescentes, jovens e adultos e 700 crianças para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia. É tempo de crescimento, é tempo de crescimento. Sabe, irmãos, eu não sei se os irmãos já foram de outros ministérios. Eu fui de outro ministério, sabe, no passado, né? E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim, quando a visão impregnou no meu coração, sabe, foi essa preocupação de pregar o evangelho, de treinar a igreja, né? A gente treina os irmãos, participa do CME, o CTL, levanta os irmãos como líderes, porque o evangelho não acontece, a pregação apenas aqui no culto de celebração. O evangelho está acontecendo aonde? Nas casas das pessoas, nos bairros das pessoas. Então o evangelho está sendo expandido dessa maneira. Então a célula é uma porta de evangelização também, né? Tem vezes que a gente tem um costume de dizer que o encontro é para ser um instrumento até de consolidação, porque a gente precisa evangelizar as pessoas para estar indo para células. Então cada reunião de célula, às vezes a gente tem dificuldade de trazer as pessoas para estar reunindo aqui no prédio,
Mas quando você convida, não, vamos participar de uma reunião que acontece na minha casa, ou uma reunião que eu participo na casa de um irmão, vamos para lá. Então às vezes as pessoas têm mais facilidade de participar de reuniões como essa de células, amém? Então assim, é uma porta muito poderosa de expansão do Evangelho do Senhor, né? Que são as células acontecendo. Então nós sim seremos esses 500 e as crianças serão essas 700, amém? Até o final do ano. Então vamos orar agradecendo ao Senhor por esse alvo, declarando profeticamente que nós já alcançamos, amém? Então eu quero convidar você a levantar suas mãos nesse momento e declarar-se comigo: Pai, como igreja, nesta hora nós agradecemos por cada um dos frutos que o Senhor vai acrescentar nesta obra. Nós declaramos que nós já somos pelo menos 500 adultos, jovens e adolescentes, que já somos pelo menos 700 crianças em nossas células, porque o Senhor já derramou do crescimento, da frutificação, da multiplicação. Nós veremos as células se multiplicando de maneira extraordinária, para a honra e glória do Senhor, amém? Nós vamos festejar essas vidas no final do ano, na colheita, na grande colheita, amém? Nós vamos orar agora, né? Está quase dando o início da palavra, mas dá tempo ainda de orarmos por mais um motivo, que é pela prosperidade na vida dos nossos irmãos, amém? Você vai declarar isso, que você foi chamado para desfrutar do melhor do Senhor aqui ainda nessa terra, amém? Que a prosperidade, mas eu estou enxergando com meus olhos naturais escassez, mas você vai declarar agora em fé, com os seus olhos espirituais, não é o que os seus olhos naturais estão enxergando, e sim o que os seus olhos espirituais creem. É o que a palavra diz: eu criei, por isso falei. Então você vai declarar que você é alguém muito próspero no Senhor. Nós vamos declarar prosperidade na vida dos nossos irmãos, portas de empregos sendo abertas, aqueles que têm orado por isso. Nós vamos declarar que os nossos irmãos que têm empresas vão prosperar de maneira extraordinária. Os irmãos que estão empregados vão experimentar de promoções no trabalho, amém? Em tudo que os nossos irmãos colocarem as mãos, vai multiplicar. O Senhor vai dar sabedoria para administrar os recursos, e o Senhor vai confiar ainda mais dos recursos deles na sua mão, amém? Então vamos orar por isso, por prosperidade, de maneira breve. Pai, nós queremos orar ao Senhor nesse momento. Nós declaramos que nós somos uma igreja muito próspera no Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que foram chamados para reinar em vida, para prosperar em grande abundância. Pai, eu declaro sobre aqueles irmãos que têm orado já há muito tempo por coisas, por conquista que eles querem alcançar. Carros serão liberados durante essa campanha, casa própria será liberada durante essa campanha. Nós declaramos que portas de emprego estão sendo abertas para que nossos irmãos, aqueles que têm pedido oportunidade de trabalho, o Senhor vai conceder. Eu declaro pelos negócios, nossos irmãos, aqueles que têm empresas, vai prosperar em grande abundância. Eu declaro que nós iremos experimentar de grande prosperidade financeira em nossa vida, que nós já temos uma promessa que foi liberada na vida da nossa igreja, de sermos um ministério muito grande e muito rico, porque os nossos irmãos que irão prosperar em grande abundância, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória, glória a Deus, amém? Então nós estamos encerrando nosso momento de oração, e agora nós vamos ficar com o compartilhamento da palavra do dia com o pastor Aloysio, amém? Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão prontos para receber do Senhor nessa noite a palavra de Deus, que é alimento e tem poder para transformar a nossa vida? Nesses dias nós estamos orando e jejuando para experimentar o poder do descanso.
Há poder no descanso, meu querido. Nós estamos habituados a pensar em poder como autoridade. E de fato o Senhor Jesus, no meio da tempestade, Ele ordenou o vento e o mar que se aquietasse. Mas antes disso, Ele estava dormindo no meio da tempestade. É isso que Deus tem para você. No meio da sua dificuldade, o seu coração vai estar em paz. A vontade de Deus é que você viva no descanso. A frequência que o Espírito fala com você é o descanso. Amém? O descanso é a nossa herança hoje. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, não olhe para a ansiedade, não olhe para a angústia como sendo algo que você tem que conviver na sua vida. Alguma coisa do tipo, não tem jeito, é uma doença, não tem como mudar. Não, nada disso. Você foi chamado para ter vida abundante. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então, se você crê, você pode dizer assim, basta, e viver no descanso do Senhor. Amém? Hoje eu vou continuar falando do profeta Elias. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 17. Não falou do livro? Ok, esse é o livro do jejum. Se você quiser adquirir esse livro, só no jejum é que vai ser R$20, é o preço para os irmãos mesmo, tá bom? Se você quiser, você pode erguer a sua mão e um servo vai aí onde você está, ou um pastor, tá bom? Aleluia. 1 Reis, no capítulo 17, se você quiser pegar a sua Bíblia, só para você acompanhar a história, não vai dar para a gente ler, eu vou ter que contar para você. No capítulo 17, Elias entra em cena. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias era um profeta do juízo. Eu queria ouvir o retorno e não o PA, se for possível, para eu não ficar rouco. Eu vou falar todo dia, as próximas 3 semanas. Deus é bom e eu não vou ficar ansioso. São 3 semanas, a voz tem que ser forte. Você sabe, no Velho Testamento, de maneira geral, os profetas falavam de juízo. Por quê? Porque os profetas profetizavam de acordo com a aliança, e eles viviam debaixo da aliança da lei. Como é que a aliança da lei funcionava? Se você comportar bem, você é abençoado. Se você comportar mal, a maldição vai pegar você. É assim que funcionava na lei. E Elias era um profeta da lei. E o povo de Israel, como nós sabemos, ninguém consegue cumprir a lei. O povo de Israel também não conseguiu. Por isso, frequentemente vinha juízo de Deus. Por isso que muitas pessoas, quando leem o Velho Testamento e depois leem o Novo, e elas ficam pensando, parece que Deus mudou, parece que é um outro Deus. Não, Deus é o mesmo. O que mudou foi a aliança, a maneira como Deus se relaciona com o homem. Deus não tinha a intenção de que o homem vivesse na lei. Deus não tem prazer no juízo, mas Deus teve que dar a lei para que o homem percebesse que era pecador. Então a lei era necessária, mas nós sabemos que Cristo veio. Os irmãos podem se assentar, por gentileza? Amém? Aleluia. Os irmãos parecem que não me conhecem mais, estão esquecendo, tem que lembrar. Olha para cá. Você sabe, se você for no centro e a entidade baixar no médium, ninguém sai do lugar, ninguém dá um pio. Pode ser bebê, pode ser idoso. Todo mundo respeita a entidade. Aqui nós estamos na presença de Deus.
Quer comparar? Não tem comparação. Eu fui criado numa igreja, olha para cá. Fui criado numa igreja tradicional, me converti aos 12 anos. E lá funcionava da seguinte maneira: quando começava o culto, todo mundo se colocava de pé para ler a Bíblia. E quando ia ler a Bíblia, ninguém mexia. Ninguém dava um passo, porque a palavra de Deus é santa, sagrada. E quem estava chegando ficava na porta, não podia entrar. Aí quando acabava, e outra coisa, só lia em pé. Não lia a Bíblia sentado, porque é irreverência. Isso era assim. E aí, quando acabava a leitura, aí o ministrante, né, todo mundo dizia amém. Aí quando dizia amém, podia sentar, e quem tinha chegado depois da leitura, podia entrar. E as pessoas entravam, todo mundo tampando assim, porque tinha chegado depois da leitura da palavra. Isso foi em outra dispensação. E aí, quando os anos vão passando, a gente vai perdendo aquela noção de diante de quem nós estamos. Nós viemos aqui para estar diante do Senhor. Quantos creem que estamos diante do Senhor? Isso é muito importante. A sua palavra é sagrada. E o que vai ser colocado para você aqui tem poder de mudar a sua vida. Se você receber essa palavra, muda você. Amém, querido? Você crê nisso? Eu creio nisso. O negócio é que com o tempo, né, o pessoal acha que é íntimo de Deus. E primeiro começa com os corinhos que chama Deus de você. Você sabe, eu sou goiano. Goiano não chama pai e mãe de você. Você é goiano como eu? Minha mãe, se eu chamasse ela de você, eu tinha que estar numa distância segura. Porque ela falasse para mim assim: o que você disse? Não, e responder ela com o quê? Ela dizia Luísio, ela não falava Luísio, ela falava Luiz Antônio. A Luiz Antônio, quando ela falava, eu tinha que responder senhora. Se eu falasse o quê? Tinha que ter distância, porque ela era boa na pontaria também. Entende? E hoje em dia a gente canta corinho falando você para Deus. Eu não canto. Quando os irmãos cantam, eu fico calado. Porque é Senhor. Você não deveria nem ficar falando Jesus Cristo. Você tem que falar Senhor Jesus. Essa é a maneira apropriada de se referir. Entende? Ah, mas ele é o meu paizinho. Eu também tinha uma mãezinha. Ela tinha 1,5 metro de altura. Né? E eu sempre tratei ela com completo respeito. Mas é minha mãe. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por que eu estou falando isso? Só Deus sabe. Ah, movimentação, ok. Uau, foi tudo isso? Ok, não vão esquecer mais com quem está pregando. É que com o tempo vocês vão esquecendo quem é o pastor da igreja. É preciso ter seriedade com as coisas de Deus. Vamos voltar lá para Elias. Elias, então, era um profeta de juízo. Ele era um profeta da lei. E a Bíblia fala que ele entra em cena. Não se diz que Deus falou para ele. Diz que ele mesmo proferiu o juízo. E ele falou: segundo a minha palavra, não vai cair nem orvalho, nem chuva nesses anos. E foram 3 anos e meio de seca. E foi muita fome e muito sofrimento. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Em Deuteronômio 28, a lei já dizia isso, né? Se eles quebrassem a lei, então o céu sobre eles seria de chumbo. Ou seja, não haveria chuva. O que Elias fez foi só profetizar de acordo com a aliança. Nós somos hoje profetas do Novo Testamento. Nós também profetizamos de acordo com a aliança. Mas a aliança que nós estamos hoje é a nova e eterna aliança. Amém? Então não é mais a aliança do juízo, a aliança da condenação. Ok? A aliança hoje é a aliança da graça. Aí alguém pode pensar: mas por que então que a lei veio? A lei veio para mostrar para o homem que ele é pecador e ele só pode relacionar-se com Deus com base na sua graça. O juízo não era o que estava no coração de Deus. E você sabe, na história de Elias, Deus quer ensinar isso para ele. Deus quer ensinar para Elias que o plano número 1 de Deus é mostrar misericórdia, é mostrar graça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E Deus então, vou resumir para você de maneira bem simples. Deus então dá 5 lições para o seu profeta. Quantas lições, irmãos? 5.
porque Deus está querendo ensinar algo para Elias. Eu sei que talvez você nunca percebeu isso na palavra de Deus, mas seus olhos devem se abrir, porque essas mesmas lições o Senhor quer que nós aprendamos hoje. Infelizmente, mesmo vivendo no tempo da graça, ainda tem muitos irmãos que têm a mente de condenação, a mentalidade de juízo. Muitos ainda, eles próprios, vivem debaixo de condenação e juízo. E é por isso mesmo que andam ansiosos. Muitas pessoas dentro da igreja têm mais ansiedade, com medo do juízo de Deus, com medo do castigo de Deus. Com medo a expectativa dele é de que amanhã ou depois, o pecado que ele cometeu no passado, vai encontrar com ele. Então ele está sempre na expectativa de que Deus vai cercar ele lá na frente, para castigá-lo severamente, para puni-lo, para trazer juízo sobre ele. Então, quando começa a acontecer alguma coisa que ele considera ruim, o coração dele já aperta, ele fala: meu Deus, chegou o tempo agora em que eu vou sofrer juízo da parte de Deus. Muitos sofrem ansiedade, na verdade, é porque se relaciona com Deus debaixo de condenação. Mas eu tenho uma boa notícia para você: você nunca mais vai poder ficar debaixo do juízo de Deus, porque o juízo de Deus foi lançado sobre o Senhor Jesus. Ele carregou na cruz a justa ira de Deus. É justo porque nós de fato pecamos. Você nunca deve pensar que não há pecado. Nós pecamos, mas o nosso pecado foi cravado na cruz de Cristo, para que você hoje possa ter o quê? Paz, descanso na alma. Então a vontade de Deus é que aprendamos isso, e Deus queria ensinar para Elias também. E o que acontece? Deus, primeira coisa que Deus faz, você pode ler depois na palavra de Deus, a partir do verso 3, Deus diz para Elias: retira-te daqui, e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite. E lá, verso 4, beberás da corrente, e ordenei aos corvos que te sustentem. Então, a primeira lição que a gente vê aqui, é que Deus diz para Elias, que os corvos iriam sustentá-lo. Pastor, o que isso tem de significado espiritual? Na Bíblia, nada é por acaso, ok? Elias era um homem da lei, e na lei existiam regras rígidas com relação à comida, e o corvo é um animal impuro, então um homem de Deus naquela época não podia comer jamais nada que viesse de um animal impuro, e nesse caso aqui, Deus manda a comida vir para Elias, por meio de um animal que era impuro. Isso foi para Elias, com certeza, algo desconcertante. Na palavra de Deus, eu sempre gosto de dizer para você a primeira menção das coisas. E qual é a primeira menção de corvo na Bíblia? Está lá em Gênesis capítulo 8. Lá em Gênesis capítulo 8, a Bíblia fala que quando Deus mandou o dilúvio, e as águas então começaram a baixar, Noé abriu a janela, e ele primeiro soltou um corvo. A Bíblia fala que primeiro o corvo foi e voltou. Depois o corvo saiu e não voltou mais. Por que o corvo não voltou mais? Porque tinha certamente muitos corpos boiando sobre a água. E como o corvo é carniceiro, ele encontrou muita comida para ele. Por isso ele não voltou para a arca. Não era dos nossos. Por isso não permaneceram conosco. A Bíblia fala então que depois disso Noé soltou uma pomba. E a mesma coisa, a pomba ia e voltava. Até que um dia Noé soltou a pomba e ela foi e voltou trazendo no bico um ramo de oliveira. Veja, a pomba é um símbolo do Espírito Santo, e a oliveira é também símbolo da unção do Espírito Santo. A pomba trazendo o ramo de oliveira, está falando da unção que o Espírito Santo nos dá. Agora, preste atenção, por que Deus não mandou as pombas trazerem comida para Elias? Eu tenho certeza que se Deus tivesse mandado as pombas trazerem comida para Elias, nós estaríamos interpretando com a maior facilidade, e todo domingo nós iríamos dizer: olha aí, é o Espírito Santo trazendo algo para o profeta. Mas Deus não mandou a pomba, Deus não mandou trazer raminhos de oliveira, Deus mandou corvos trazerem o suprimento para o profeta. O que Deus está ensinando aqui? Que às vezes, nas origens mais improváveis, por meio daqueles que você considera mais pecador e mais impuro,
Deus tem uma bênção para liberar na sua vida. Deus às vezes escolhe os improváveis para nos abençoar. Olha para cá, pode ser que nesse jejum, Deus está liberando uma bênção sobre a sua vida, mas Ele quer usar alguém que você não quer receber a oração dele. Ele quer usar alguém que você acha que não, essa pessoa vai orar por mim, não, o pastor vai orar por mim. Mas às vezes Deus quer usar o improvável. É esse que você considera um corvo, porque só esse é que vai expressar de fato graça de Deus na sua vida. Deus sempre pega os improváveis. E quem sabe você também não vai ser instrumento para abençoar alguém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque pensa bem, você tem lá um colega, né, que você considera alguém pecador demais, fala coisas imundas no trabalho, trata você de maneira preconceituosa, trata mal. Você nunca pode imaginar que ele pode ser canal de bênção na sua vida, mas às vezes é esse que Deus vai usar para promover você, para suprir você, para abençoar você. Essa é a primeira lição que Deus dá para Elias. A Bíblia fala que o ribeiro seca, e Deus então fala para ele: Elias, então você vai sair daí agora, e eu já preparei um outro lugar para você. Deus então manda Elias para um lugar chamado Sarepta de Sidom. Vamos ler lá, olha o verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Eu não vou ler, eu vou contar para você a história. Primeira coisa que você tem que entender é a maneira como Deus faz as coisas aqui. Deus fala para Elias: eu já preparei uma viúva para te sustentar. Quando Elias chega na cidade, Elias encontra a mulher. Certamente Deus fala para ele: essa é a mulher. Elias então diz para a mulher: me dá algo de comer. E a mulher diz o que para ele? Não tenho nada na minha casa, senão um pouco de farinha e azeite. Eu aqui vim pegar aqui uns gravetos, eu vou acender o forno, vou assar um bolo ou um pão para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer de fome, porque não tem mais nada. Você não acha interessante isso? Deus escolheu alguém que tem menos do que você para suprir você. Essa é a maneira como a glória de Deus se manifesta. Elias poderia ter olhado e falado: peraí, mas Deus escolheu uma mulher que está na beira da morte, por inanição, de fome, e ela é que vai ser o canal na minha vida? Não olhe a aparência das coisas, filho. Eu vou dizer algo para você que eu sempre digo: Deus manda o que nós precisamos numa embalagem que nós não gostamos. Está me ouvindo? Deus manda para você a pessoa que vai ser bênção na sua vida, mas a embalagem nem sempre é a que você gosta. Quando você olha, não é o que você espera. Essa viúva está na beira da morte, mas Elias fala o que para ela? É o seguinte: vai lá e faz disso aí um pão e traz para mim. Vê que coisa impressionante. Se fosse hoje, o que você falaria de um profeta desse? Esse cara não tem consciência. Olha o que ele está fazendo. Ele falou para uma viúva que tem um último pedaço de pão, fazer o pão e dar para ele. Só que a mulher entendeu que ele era homem de Deus, e ela fez o que ele pediu. Ela foi lá, e em vez de fazer para ela e o filho, ela fez para o profeta. E aí o profeta agora liberou a palavra de vitória sobre ela. Ele disse: assim diz o Senhor, não vai faltar o trigo na panela, e nem o azeite na botija, enquanto durar esse tempo de seca. Preste atenção, tinha fome em todo lugar, mas na casa da viúva não faltou comida nem um dia. Não faltou comida nem um dia. Qual que é a sua atitude quando o homem de Deus te pede algum dinheiro? Traz a oferta para frente. Qual que é a sua atitude? Quando o pastor, por exemplo, fala da oferta: o pastor quer tirar meu único dinheiro, esse é o dinheiro do meu ônibus, meu passe, ele está querendo tirar tudo. Ou a sua postura é: eu vou ouvir o que o profeta de Deus tem para dizer. E eu digo para você: não vai faltar o azeite na sua botija. Quanto mais você tira o azeite, mais vai ter azeite lá dentro. E é tão interessante isso. A Bíblia fala que não faltou. Mas o que eu quero te mostrar nesse segundo momento, que é a segunda lição, é quem é essa mulher e o lugar onde ela morava. Para você entender isso, eu tenho que te contar um detalhe da história. O povo de Israel
tinha caído no pecado da idolatria. Eles estavam adorando um Deus chamado Baal. Lembra que eu falei para vocês ontem? Adorando Baal. Quem levou esse culto para Israel? Quem levou esse culto para Israel foi a esposa do rei, a rainha. E como era o nome dela? Jezabel. Jezabel que levou. Então, Jezabel era o máximo, vamos dizer assim, da pecaminosidade, da idolatria. Até Elias ficou com medo dela. O profeta fazia cair fogo do céu, e mesmo assim ficou assustado com a ameaça dela, para você ver o nível que ela tinha de bruxaria. Quer dizer, era alguém muito perverso, Jezabel. Mas eu pergunto para você, de onde era Jezabel? Você sabe onde era Jezabel? É isso que muitos não sabem. Onde é que Deus preparou alguém para cuidar de Elias? Num lugar chamado Sarepta de Sidom. Sarepta de Sidom. Amém? Isso é uma coisa interessante. Olha o capítulo 16, 1 Reis 16, verso 31. Como se fora coisa de somenos, andar ele, aqui está falando de Acabe, 16, 31. Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher, por esposa, a Jezabel, filha de Etbaal, que era rei da onde, meus irmãos? Sidônio é quem nasce em Sidom. Jezabel era filha do rei de Sidom. De onde é que era a viúva que estava cuidando de Elias? Sidom. Quem era o Deus de Sidom então? Baal. Você está entendendo o que Deus está querendo mostrar aqui? O ninho da cobra era Sidom. Na Bíblia, você sabe, Sidom era uma das cidades de um país chamado Fenícia, que depois passou a ser conhecido como Líbano. E era um lugar onde eles adoravam deuses terríveis. É tão interessante que a outra cidade que tinha lá na Fenícia chamava-se Tiro, era vizinha de Sidom. E você sabe, no livro de Ezequiel, quando Deus quer falar de Lúcifer, ele escolhe alguém para ser um exemplo. E sabe quem é que ilustra a pessoa de Lúcifer lá em Ezequiel? O rei de Tiro. Então você tem uma noção de como era a coisa ali. Então, lá em Sidom, eles não adoravam a Deus. Essa mulher aqui, a Bíblia não fala, mas não fala que ela era adoradora de Jeová. Provavelmente ela adorava Baal, era seguidora de Baal. E no entanto, Deus escolheu alguém fora de Israel para ser guardado do juízo e da condenação. Alguém de fora. Deus pegou alguém que não merecia. E sabe o que é mais sério? Levou o profeta para lá. O profeta decretou que ia ter fome por causa da idolatria, pois ele teve que ficar 3 anos vivendo no meio da idolatria e vendo todo dia o milagre acontecer na casa de uma mulher que nem era de Israel. O nome disso é graça, favor imerecido. Deus sempre vai fazer aquilo que para a nossa mente natural é uma torção, entende? Deus sempre quer manifestar o seu favor, e a maneira como Ele faz isso às vezes, é escolhendo os improváveis. Lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que o Senhor Jesus chegou em Nazaré, a cidade onde Ele tinha sido criado, entrou na sinagoga, abriu o livro de Isaías, e leu o texto que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quando ele acabou de ler, ele falou para o pessoal: hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, eu sou o cumprimento, eu sou esse ungido que está aqui. E eles ficavam então, todo mundo falando para o outro: mas peraí, esse aí não é Jesus, filho de Maria? Os irmãos dele não vivem aqui entre nós? Aí o Senhor pega e fala para eles: vocês estão admirados, né, de mim? O Senhor falou: mas eu digo para vocês uma coisa, nos dias de Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, mas Eliseu só curou um, e não era de Israel, era do Ciro. E nos dias de Elias, ele se refere a esse evento, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, somente a uma viúva que vivia em Sidom. O Senhor estava falando o seguinte: o favor e a graça só vem para quem não merece. Eu quero te contar algo hoje. Sabe qual é a qualificação para você receber a bênção? É não merecer.
Tem um pastor, eu gosto de ouvi-lo, e ele fez um apelo esse tempo atrás, que eu achei muito engraçado. Ele fez para poder, é como se fosse um despertamento para a igreja. Ele chamou uma irmã na frente e falou: irmã, eu vou orar por você agora, e Deus vai operar na sua vida, mas eu quero que você me fale, não minta para mim, você é perfeita? E ela falou: não. Ele insistiu: irmã, pensa bem, você tem falha, porque eu só vou orar se for imperfeito. Se for perfeito eu não vou orar, Deus não vai ouvir. Aí todo mundo ficou assim, sem entender o que estava acontecendo, com ele insistindo com ela, para ela falar a verdade. Você está ou não qualificada para receber a bênção? Para ela dizer que nela mesma não havia nenhum merecimento. Na hora que ela falou: eu não sou qualificada, ele orou por ela, ela foi curada. Porque o reino de Deus, a igreja, é a única instituição no universo em que, para ser qualificado, você tem que ser desqualificado primeiro. Para você entrar, você tem que reconhecer que nunca poderia por você mesmo entrar. Entende? Então, nesse jejum, você vai receber milagres do Senhor que você talvez nem está pensando, além dos alvos que você mesmo está estabelecendo. Deus vai superar a sua expectativa nesses dias. Mas sabe qual é a condição? Você tem que reconhecer: eu não mereço, eu vou receber de graça. Quantos querem receber aqui de graça? Terceiro, a Bíblia fala então que Elias chama todo o povo, né, lá para o Monte Carmelo, para fazer o desafio dos deuses. Você conhece a história. E mais uma vez, Deus vai ensinar algo para Elias. O que Deus mostra para ele? A Bíblia fala que ele chamou os profetas de Baal, colocou de um lado, e ele ficou do outro, e ele fez o desafio: vocês vão orar e eu vou orar. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Agora, eu pergunto para você: sobre quem Elias esperava que o fogo fosse cair? O fogo do juízo. Elias esperava que fosse cair em cima dos idólatras, em cima dos profetas falsos, em cima dos adoradores de Baal. Só que Deus manda ele restaurar o altar e colocar o sacrifício em cima. E ele coloca o sacrifício, e na hora em que o fogo de Deus desce, o fogo cai em cima do sacrifício. O que Deus está ensinando para Elias aqui? Onde Deus não tem prazer em trazer juízo sobre você, sobre ninguém. Lá em Lamentações 3, verso 33, esse é um versículo que eu sei de cor, porque é fácil você lembrar, 3:33, lá diz: o Senhor não tem prazer em afligir ninguém. Deus não tem prazer nisso, a agenda de Deus não está nisso. Deus tem prazer em manifestar a sua graça e a sua bondade. Infelizmente, muitos crentes ainda vivem com medo, assustados, com medo do juízo. Mas Deus não quer afligir, Deus não quer entristecer, Deus quer trazer prazer e alegria, vida plena, vida abundante. Quando o fogo cai em cima do sacrifício. Presta atenção, o sacrifício hoje é a cruz do Calvário, é o Senhor Jesus. O fogo da ira de Deus já caiu no Calvário. Quando você crê no Senhor Jesus, você é guardado agora. Por quê? Porque o mesmo crime não pode ser punido duas vezes. O mesmo pecado não pode ser punido duas vezes. O seu pecado já foi punido no Calvário há 2000 anos atrás. Não pode ser punido hoje novamente. Você é hoje guardado do juízo de Deus. Quantos dizem amém? É isso que te permite hoje estar aqui e orar. E chegar diante de Deus com ousadia e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer esta obra na minha vida, minha história vai mudar. Se até agora você vivia assustado, né, pensando que o prazer de Deus é produzir algum tipo de aflição na sua vida, muda a sua mente hoje. O fogo da ira já caiu no Calvário. Agora, pastor, não vai vir o dia do juízo? Vai dar. O dia do juízo virá, mas não para você mais, porque você nasceu de novo. Você agora tornou-se filho, e os filhos jamais vão experimentar o juízo de Deus. Está me ouvindo? Porque Cristo já foi julgado no nosso lugar. É preciso ter esse descanso. Se você não tem esse descanso, você não pode receber o outro.
Entende? Se você não tem esse descanso de saber que Deus está em paz com você, você não vai ter também o descanso de crer que amanhã o suprimento dele virá abundantemente sobre a sua vida. Eu creio que eu sou perdoado. Você crê que é perdoado? Você crê que todos os seus pecados foram cravados na cruz? Você crê que não há mais condenação na sua vida? Então você está qualificado para receber o fogo do Espírito, não mais o fogo do juízo. 4, a Bíblia fala que Elias então fugiu. Você deve se lembrar da história. Ele fugiu e foi lá para Horebe. E Elias, essa é uma das coisas interessantes. Elias era um profeta da lei. E ele chega diante de Deus e ele faz uma oração da lei. Não é uma oração da nova aliança. Qual oração que ele faz? Paulo é que diz isso. Vamos ler o que Paulo diz sobre isso, lá em Romanos capítulo 11, verso 2. Romanos 11, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como Elias insta. Esse verbo instar é muito chique, muito erudito. Uma palavra semelhante, sinônima, seria ele insiste. Ele ora com insistência diante de Deus contra Israel. Olha a expressão bíblica. Ele ora contra. Já ouviu falar em oração contra? Já ouviu falar a respeito disso? Muita gente fala de oração contra. Ele está fazendo uma oração contrária, uma oração contra. Normalmente a oração contra que os irmãos pensam é quando alguém pede algo e você pede para Deus despedir o que ele pediu. Não é? Eu me lembro, bom, não vou falar isso não, mas tem que ter cuidado com as ilustrações, mas é muito comum, né? O rapazinho, a mocinha se apaixona, né? A mocinha apaixona pelo rapaz e começa a orar por ele, mas ele não está apaixonado por ela. Aí ela ora, Deus toca nele, e ele ora de lá, Senhor, afasta ela. Aí a gente fala, isso aqui, oração contrária, entendeu? Que está tendo um choque de oração. Um pede para ser aproximado e o outro pede para ser afastado, ok? Mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui significa que Elias falou mal de Israel diante de Deus. Ele orou contra Israel. Como é que ele orou contra Israel? Ele disse, Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e agora só ficou eu e querem me matar também. Mas Paulo diz que ele estava orando contra. No verso 2, olha o que diz, ele insta perante Deus contra. Esse não é o espírito da nova aliança. Está me ouvindo? Deus quer ensinar algo para Elias, mas Elias não entendeu. Como foi que Moisés orou pelo povo? Você lembra? Moisés tinha saído do Egito com o povo e tinha subido na montanha para receber a lei. Enquanto ele estava lá, o povo cansou de esperar e fez um bezerro de ouro. É o mesmo pecado, idolatria. Nos dias de Moisés adoraram o bezerro de ouro, nos dias de Elias estão adorando Baal, não é? E a Bíblia fala então que lá na presença de Deus, Deus é que falou para Moisés, olha aí, seu povo já desviou, está adorando deuses lá embaixo. E Deus fala para Moisés, é o seguinte, eu vou matar todos eles, vou destruir todo mundo, e vou começar uma nação com você, Moisés. Olha que proposta, vou começar tudo com você. Qual é a atitude de Moisés? Vamos ler? Lá em Êxodo capítulo 32, verso 31, olha o que a palavra de Deus diz. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, pecaram mesmo. Tornou Moisés ao Senhor e disse, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha a diferença.
Elias chega diante de Deus e fala: destruir os teus altares, matar os teus profetas. Deus, traz juízo, manifesta o teu juízo. Moisés orou de que jeito? Senhor, eles realmente pecaram, mas é o seguinte: ou o Senhor salva todo mundo, ou então me risca do livro, eu vou ser condenado junto com eles. Entendeu a diferença do espírito? A diferença de atitude? Qual é a sua atitude hoje? Você tem jejuado orando contra alguém? Ou você tem jejuado abençoando quem te persegue? Você tem feito menção diante de Deus de alguém, dizendo: Deus, traz o teu juízo, executa a tua vingança? Ou você tem dito: Deus, tem compaixão, ainda que eu esteja sofrendo, eu quero ver a tua graça se manifestando na vida dele? Porque a nossa ideia é sempre que precisamos de trazer juízo sobre quem nos persegue, e sempre tem alguém nos perseguindo, Eu me lembro, o pastor Naor não gosta que eu conto isso, mas vou contar assim mesmo. Ele era novo convertido, mais ou menos na época, trabalhava numa empresa, e tinha um chefe muito maligno que o perseguia, até porque era crente também, perseguia mesmo, declaradamente. E um dia ele e a esposa vieram conversar comigo, para a gente orar, para Deus remover ele. E os pastores que andam comigo sabem, eu tenho uma técnica que eu sempre uso para ajudar as pessoas a entenderem as coisas, é exagerar. O exagero mostra se é verdadeiro ou falso o raciocínio. Aquilo que é verdade, mesmo exagerado, continua sendo verdade. O que é mentira, quando você aumenta, você percebe a mentira dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Vou te mostrar aqui o que eu fiz com ele, foi isso. Eu falei para ele: para que orar para remover? Vamos orar para cair fogo. Ele vai ser tostado na frente de vocês, vai ser queimado vivo, vai sair gritando. Não, pastor, isso também não. Então veja, quando você estica a coisa, manifesta a realidade da ideia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então veja, o que eu queria, isso tem muitos anos, hoje em dia ele não tem nenhum chefe que persegue ele, aleluia. Ele nem tem chefe, inclusive. Olha para cá. Isso foi muitos anos atrás, mas todos nós temos uma fase da vida que nós somos tentados a orar dessa maneira diante de Deus. Deus, mostra para ele que o Senhor é o meu Deus e não dele. Entendeu? É uma oração contra, é uma oração de quem não entendeu a graça de Deus. Quando você entende a graça, você manifesta a graça do Senhor. Exatamente o inverso do que aconteceu com uma irmãzinha aqui da nossa igreja. Ela veio conversar comigo com um problema exato, eu acho que é um problema muito comum, quase universal. Todo mundo tem um chefe alguma vez na vida, que você sonha em ver ele picadinho. E essa irmã, ela também, ela é funcionária pública, funcionário público não tem muita saída, e a chefe, obcecada em persegui-la, e ela veio conversar comigo. Ela falou: pastor, não tem condição, não sei mais o que eu faço, eu vou orar para Deus pesar a mão. Eu falei: faz o contrário, ora para Deus prosperá-la, ora para Deus abençoá-la, e quando você tiver chance, fala bem dela. O que aconteceu? Por causa de alguma coisa que eu não sei o que foi, resolveram fazer uma avaliação no departamento dela, uma avaliação, e cada funcionário foi responder um questionário, e quando chegou a vez dela, ela pensou: hoje eu vou contar tudo. Mas ela lembrou de quem? De mim, não é glória, é isso? Eu acho glória quando uma ovelha lembra do pastor. E ela lembrou de mim, e ela falou: não, o pastor disse para eu falar bem dela. E ela escreveu, fez comentários falando de toda a eficiência dela e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Por causa disso, a chefe foi promovida. Vê como Deus remove às vezes as pessoas? Foi promovida, foi para outro departamento. Mas sabe, depois a chefe ficou sabendo que ela mesma tinha elogiado. Foi brasa na cabeça. E Deus colocou a irmã no lugar da chefe. Aí você fala: ninguém saiu perdendo. Não, todo mundo saiu ganhando. Quando Deus age, todo mundo sai ganhando. Só o diabo perde. Só o diabo perde. Presta atenção. Pelo que você está orando nesses dias? Você está orando contra alguém? Para hoje. Está me ouvindo? Para hoje.
Aprenda a lição da graça que Deus quer ensinar para o profeta. Vamos aprender junto que nós estamos aqui para manifestar a graça. Nunca pede juízo sobre ninguém. Ainda que ele errou muito, é verdade. Ele aprontou demais, é verdade. Mas pede a Deus que manifeste favor dele, bênção dele. Por quê? Porque é a bondade de Deus que muda as pessoas, não é o juízo. Eu sei que nós estamos convencidos que se cair fogo para tostar, as pessoas serão mudadas. Não, elas são mudadas se provarem da bondade de Deus. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quantos creem no que eu estou dizendo? Por último, a Bíblia fala que Elias lá no monte, né? Deus então quer se apresentar para ele. Olha que interessante. Vamos ler, capítulo 19, verso 11. Olha o que diz. 1 Reis 19, 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes. O português aqui é muito erudito, mas fender significa rachar em duas partes, ok? Uma fenda é uma rachadura. Tinha um vento que rachava a penha. O que é a penha? Penha é aquela rocha que aflora. Já foi em alguma fazenda que tem um pasto e de repente no meio do pasto brota uma rocha? É uma penha aquilo, entendeu? Você já viu algum vento quebrar aquilo? Será que existe um vento que quebra aquilo? Eu desconheço. Nem um furacão mais potente poderia fazer isso. Então isso aqui é algo sobrenatural. Elias estava vendo um furacão tão forte que arrebentava a rocha. Se você visse um furacão desse, o que você ia pensar na hora? Jesus está voltando. Tem certeza, isso aqui já é a grande tribulação. Que vento é esse? Que categoria é essa de furacão? Mas a Bíblia fala que o Senhor não estava no vento. Está me ouvindo? Às vezes o vento é de juízo. Às vezes o vento é de juízo. Sabe, as coisas de Deus, ela tem essa duplicidade, às vezes, essa ambiguidade. O vento pode ser o vento do Espírito, mas pode ser o vento do juízo de Deus. Lá em Apocalipse 7, diz que Deus mandou os 4 anjos segurarem os 4 ventos do juízo de Deus. Os ventos lá em Apocalipse são de juízo, é esse aqui. Só que Deus não estava no vento aqui. Ou seja, Deus não quer estar no juízo. Depois do vento, um terremoto. Terremoto também é uma coisa muito poderosa. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele disse, está consumado, a Bíblia fala que a terra tremeu. Tem terremoto que é de Deus. Tem terremoto que não é de Deus. A Bíblia fala que quando a igreja orou, tremeu o lugar que estavam reunidos. Mas esse terremoto aqui não é de Deus. Temos que ter discernimento. Não olhe a aparência das coisas. Deus não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto, um fogo. Veja, esse cara aqui faz cair fogo do céu. Ele sabe que o fogo é instrumento de Deus. O fogo, às vezes, presta atenção, o fogo pode ser o fogo do Espírito, lá em Pentecoste, mas pode ser fogo de juízo, como é aqui. A Bíblia fala que Elias fez cair fogo em cima de 50 soldados. Não uma, mas 2 vezes. Não é? O fogo é juízo. Elias podia fazer cair fogo, mas Deus está dizendo para ele o quê? Eu não estou nisso, Elias. Nós estamos agindo assim agora, mas não é esse o meu coração. Eu não quero trazer destruição. Eu não quero trazer morte. Eu não quero trazer juízo. Eu quero trazer salvação. É isso que está no coração de Deus. Deus não estava no fogo. Mas depois do fogo veio o quê, meus irmãos? Um vento suave. Uma brisa suave. Preste atenção. Se você estiver em algum lugar e cair fogo do céu, você vai desconfiar que Deus está naquilo? Se cair fogo, você vai dizer, é Jesus voltando mesmo. É verdade ou não é? Você obviamente vai entender que é algo extraordinário, sobrenatural. Agora, se além do fogo, se tiver uma ventania que arrebenta a rocha e o terremoto poderoso, você vai dizer, uau, hoje a reunião está poderosa mesmo. Mas quem que pensa que Deus está no vento suave? Você está andando na rua e de repente um vento suave sopra em você. Você nunca pensa, uau, esse é o Espírito de Deus.
Na verdade, nós até ignoramos, mas Deus estava no cicio suave. Deus não quer vir para destruir, para arrasar, para arrebentar com coisa alguma. Deus quer vir para acariciar você, porque o cicio suave é uma carícia, entende? É um aconchego, é um afago. Essa é a graça de Deus, essa é a vontade de Deus nas nossas vidas nesses dias. Quantos sentem? Quantos percebem o cicio suave do Senhor hoje? Fique em pé onde você está. Vamos participar da ceia e depois nós vamos orar pelos irmãos. Aleluia. Enquanto os músicos vêm correndo aqui para cima, só vou dizer para você que hoje nós teremos a live às 21h30, ok? Porque hoje está funcionando a internet, então hoje vai ter, você está convidado, estou falando para quem está também em casa, está convidado a participar. Só quero lembrar você que se você resolveu começar o jejum hoje, ótimo, não tem problema, você não tem que jejuar 21 dias, pode ser 20, 19, 18, quanto você quiser, mas nós apenas recomendamos que você se inscreva. Para se inscrever, é só entrar no site jejum21dias.com.br. E só te lembrando que amanhã ao meio-dia, aliás todos os dias, teremos uma live de testemunhos. Eu já tenho sido muito abençoado ontem e hoje, amém? Então, se você tem recebido algo, uma bênção, um milagre da parte de Deus, envia para a gente o testemunho. Você pode mandar no direct do Instagram, ou você pode enviar para qualquer um dos nossos pastores que você tem o WhatsApp, e vai chegar até mim, e eu quero ler todos os dias ao meio-dia. Pastor, meu testemunho é do outro jejum. Não tem problema, testemunho não prescreve nem envelhece, continua sendo poderoso do mesmo jeito. E tem testemunhos também que são muito importantes, como hoje eu recebi o testemunho de uma irmã, que ela tinha colocado todos os alvos dela no jejum passado, e no último dia, acabou o jejum, e ela não tinha acontecido nada, nenhum dos alvos tinha acontecido, e ela me escreveu hoje dizendo: pastor, eu agora estou começando um outro jejum, e agora eu vou testemunhar que nesse intervalo, nesse ínterim, Deus operou o milagre em cada um dos alvos que eu coloquei. Às vezes não é no momento que você quer, não é do jeito que você espera, é da maneira de Deus. Então essa irmã não teve ocasião para testemunhar, amanhã eu vou testemunhar para ela. Nós temos um desafio que nós fazemos todos os dias, e hoje eu quero fazer também um desafio para você. Quantos aceitaram o meu desafio ontem? Erga a sua mão. Você criou um memorial na sua Bíblia, num livro, de alguma maneira? Isso é uma atitude de fé. Quando você escreve, eu orei pedindo a Deus, você está assumindo realmente uma atitude de fé, entende? Como foi essa irmã, ela escreveu os alvos, terminou o jejum e nada aconteceu, foi só um teste para ela. Agora Deus fez tudo o que ela estava buscando. E hoje, meu desafio para você é o seguinte: você consegue perceber alguém que tem sido canal da graça de Deus na sua vida? Não vou chamar ele de corvo, não, vai ser uma viúva de Sarepta. Você consegue perceber alguém que Deus usou para liberar graça sobre você? Ou que tem sido instrumento de graça? Quantos conseguem perceber alguém assim? Pois meu desafio para você é o seguinte: você vai dar um presente para ele. Não é presente caro, você não tem que gastar muito dinheiro, nada disso. É apenas algo significativo, pode ser apenas um cartão, que você diz para ele: você foi canal da graça de Deus na minha vida, nunca vou me esquecer disso. É um desafio. Mas sabe o que é mais desafiador ainda? É se essa pessoa nem souber que foi canal. Ela nem imagina o quanto ela foi bênção na sua vida, e você vai contar para ela. Isso pode mudar a vida de alguém. Você tem fé para fazer isso nesses dias? Eu quero desafiar você para fazer. Enquanto os pastores distribuem, vamos cantar um cântico. Vive, posso crer no amanhã.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Vamos declarar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Todos receberam? Não? Uau. Ok. Vamos aguardar que o cálice está chegando. Aleluia. Vamos cantar esse estrofe de novo, mas com a letra que eu conheço? Os irmãos colocaram a letra genérica, eu gosto do original. Deus Enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam agora? Aleluia. Ergue o seu pão. Diga: eu creio que eu sou membro do corpo de Cristo e todos juntos participamos de um mesmo pão. Diga: eu creio que as minhas maldições, minhas enfermidades foram levadas no Calvário. Por isso hoje, ao comer do pão, eu recebo cura, bênção, vida. Diga: eu creio que toda obra maligna planejada contra mim não prosperará, porque eu sou guardado no corpo de Cristo
Diga: o inimigo não pode tocar. Eu sou membro do corpo de Cristo. Aleluia. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Diga: eu creio que a vida está no sangue. Por isso, ao beber deste cálice, eu bebo da vida de Cristo, a vida que é eterna. Diga: eu creio que por este sangue eu fui perdoado, justificado, santificado. Diga: por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, eu pertenço a Ele. Ele é o meu dono e o meu Senhor. Diga: por este sangue eu piso na cabeça do acusador e declaro: sobre mim não há mais nenhuma condenação, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que grande bênção, meu irmão. Que grande bênção, amém. Só queria reforçar você que está acompanhando, né, essa gravação. Venha orar conosco aqui no prédio da Videira, né? Então, as reuniões de células, elas devem acontecer normalmente. As casas de paz também acontecem normalmente, não é para interromper, tá certo? Mas nos dias que os irmãos não tiverem compromisso, né, outro tipo de compromisso, venha orar conosco aqui. Inclusive amanhã é dia de quarta-feira, é um dia que nós não temos reuniões de células. Então é importante estarmos juntos em unidade nesse período de jejum e oração. Amém? Então nós estamos encerrando o nosso segundo culto do 21 dias no divã da graça. Amém? Então fique na paz do Senhor. E eu quero ver os irmãos amanhã aqui presentes para estarmos orando juntos. Amém? Aleluia, glória a Deus.